Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maizano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer as dicas de apostas para os jogos desta quarta-feira, beleza? Eu vou começar com uma dica de beisebol, né? MLB nos Estados Unidos de terça-noite, tá? Essa dica é de hoje à noite, por isso que eu já vou dar rapidão, porque já tem algumas apostas que já estão saindo dos sites, porque o jogo vai acontecer em algumas horas, né? Porque eu estou gravando isso aqui durante a terça-feira. Então vamos para a tela. Vamos no VBet, nosso parceiro. VBet, galera, é um dos sites que está conseguindo a licença para atuar no Brasil, né, para cassinos e apostas no Brasil. Então, o seu dinheiro no VBet, você pode ficar tranquilo, uma empresa séria, uma empresa muito grande, muito tradicional, e eles vão continuar funcionando aí, vão pagar licença, vão pagar os impostos, seguir as regras. Então, é um dos melhores sites para você usar hoje em dia. E eles têm apostas em todos os esportes e todas as opções, tá bom? Vamos pegar a dica do nosso especialista para esse jogo de hoje, né? Los Angeles Dodgers contra San Diego Padres, né? Um clássico ali da Califórnia, né? O Los Angeles vai até San Diego jogar este jogo 3 da série aí da divisão na Liga Nacional, né? É como se fosse uma eliminatória dos playoffs aí do beisebol. São rivais, né? Porque são os dois times muito próximos ali na Califórnia. Adiciona aí uma emoção extra aí a esse confronto. Até o arremessador do San Diego Padres, né, o pitcher, é o Michael King, que está perfeito até agora nos playoffs, né? Tem uma vitória e nenhuma derrota. Enquanto que o pitcher dos Dodgers, o Walker Buehler, ainda não conseguiu a sua primeira vitória nos playoffs, né? A primeira dica do nosso especialista é vitória dos donos da casa, né? Vitória do San Diego Padres. Você vê aqui, ó, 1,59, tá? Vai estar na casa de 1,60. Presta atenção, ó. Aqui em cima, gente, é para ganhar a série completa, tá bom? Então, a melhor aí vai ter jogo na casa dos Dodgers, jogo na casa dos Padres e ver quem vai ganhar. Aqui é para a série completa. Nós estamos falando desse jogo, resultado desse jogo. Aqui 1,59, então vitória dos Padres é a dica, tá bom? Os Padres têm uma probabilidade aí, né, estatística de 58% de vitória, conforme as simulações feitas, né? Com um pitcher, um arremessador que está numa ótima forma, como o Michael King, jogando em casa, são favoritos, tá bom? Não é um imenso favoritismo, mas é um favoritismo. Os últimos 6 jogos dos Padres em casa, eles saíram vitoriosos, tá? Então, os últimos 6 jogos que eles fizeram em casa, eles saíram vitoriosos. E os Dodgers perderam 7 dos últimos 8 jogos de playoffs contra adversários aí da National League Oeste, tá bom? Então, os Dodgers perderam aí 7 dos últimos 8 jogos desse estilo. Agora a gente vai dar duas dicas de jogadores, tá bom? Não estão mais abertas aqui no VBet essas dicas, porque vai começar a fechar. Ainda tem algumas que tem aqui de rebatedor, de que o jogador vai conseguir corrida e tal, mas a cada hora vai começar a fechar essas dicas, tá? Então eu vou soltar logo o vídeo. Mas eu vou explicar para vocês aqui qual que é. Bom, a primeira é sobre o pitcher, né, dos Dodgers, que a gente comentou que ainda está sem vitória nos playoffs. É o Walker Buehler, tá bom? A aposta é que ele não vai conseguir, né, ter muitos jogadores eliminados, muitos strikeouts. Então, é abaixo de 14,5 strikeouts. Abaixo de 14,5 total de jogadores eliminados, tá bom? Ele está voltando de uma fase irregular e essa pressão do playoff pode deixar ele aí, vamos dizer, um pouco mais instável, né? Se os Padres conseguirem ser agressivos no ataque, né, nas rebatidas desde o começo do jogo, há uma grande chance do Walker Buehler não conseguir muitas entradas, né? Que ele saia até do time e troquem o pitcher, principalmente se ele não for muito bem no começo. Ou seja, se os Padres começar a forçar suas rebatidas e corridas e fizerem pontos no início, vão deixar aí ele numa má situação e talvez troquem ele até rápido. Então a gente acredita que ele vai ter menos do que 14,5 strikeouts na partida, tá bom? O San Diego Padres tem costumado a sair na frente no placar, né? Eles estão sempre começando na frente na maioria dos seus jogos. Então, isso gera com que o pitcher seja trocado antes, né, o pitcher do outro time, para tentar aí segurar o placar, tá bom?
Então a gente acredita que ele não vai jogar aí 5 innings, por exemplo, que seria metade aí do jogo, que ele vai ser trocado antes, tá bom? A outra dica é de um rebatedor do San Diego Padres, né? É o Fernando Tatis Jr., né? Fernando Tatis Jr. A gente acredita que ele vai ter mais de 1,5 no total de rebatidas, corridas e corridas impulsionadas, tá bom? Então, essa é a estatística, se você achar numa casa de apostas, que pega corridas, rebatidas, corridas e corridas impulsionadas combinadas, ele vai ter mais de 1,5 dessas, da combinação total dessas daí, tá bom? O Fernando Tatis é uma força aí no time do San Diego Padres, né? Com a equipe jogando em casa e um bom histórico nos jogos noturnos, porque esse jogo vai ser à noite, ele deve ter chances aí para fazer uma boa rebatida, né? E conseguir aí corridas ou impulsionar corridas dos seus parceiros de time, né? A capacidade dele de gerar corridas e o papel central no ataque do San Diego Padres tornam essa aposta muito, muito boa, tá bom? Só para vocês terem ideia, tá? Nos 2 primeiros jogos dessa série aqui, que esse já vai ser o terceiro jogo, né? No primeiro jogo ele conseguiu 2 rebatidas e 2 corridas. No segundo jogo, ele conseguiu 3 rebatidas, 3 corridas impulsionadas e 2 home runs. Ele fez 2 home runs no segundo jogo, tá? Ele está muito bem e então é uma ótima probabilidade aí, Fernando Tatis Jr. Beleza, pessoal? E daí a gente vem para o Campeonato Brasileiro, né? Mas você vai falar, nossa, mas essa semana não está tendo o Campeonato Brasileiro, nem os principais campeonatos em nenhum lugar do mundo, né? Porque a gente tem os jogos de eliminatórias das seleções e a Liga das Nações na Europa. Pois é, mas a CBF marcou essa partida porque é um jogo atrasado, né? A gente tem o Grêmio aí que está com jogos atrasados devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Então, esse é um jogo atrasado da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? É Atlético Mineiro contra Grêmio. Aqui, pessoal, esses dois times estão abaixo das expectativas aí pelo nome do time e a tradição desses dois times, né? Eles estão brigando aí do meio para baixo na tabela. Aqui no VBET, você consegue acompanhar os números. Você está vendo? Ó, o Atlético Mineiro está na 9ª colocação e Grêmio na 11ª. Você vê aí o histórico de vitórias e derrotas também no VBET, empates também, claro, e consegue ter uma noção dos últimos 5 jogos aí de cada um desses dois times, tá? O Galo ainda está vivo na Copa do Brasil e na Libertadores, então o time está se dividindo entre 3 competições, né? Não vem dando muita atenção para o Campeonato Brasileiro, porque está no meio da tabela, não tem chance de brigar pelo título, também não tem perigo muito de cair, né? Então já meio que abandonou ali e está focando-se na Copa do Brasil e na Libertadores, que podem ser títulos aí para essa temporada. O Grêmio só está no Campeonato Brasileiro, né? E está aí está por várias rodadas, né? Se arriscando ali perto da zona de rebaixamento, conseguiu sair um pouquinho, aí vira e mexe, chega perto, a torcida desesperada, né? Então o time está aí numa situação ruim, né? Precisa conseguir o máximo de pontos possível, precisa abrir o olho para não se complicar aí nessa reta final. O Atlético Mineiro joga em casa, tem um time melhor, mas os jogos que eles têm na Copa do Brasil e na Libertadores estão longe agora, não tem nenhum jogo essa semana, nem na próxima, né? Deu uma parada. Então, não é esperado que entrem com um time muito reserva, né? Como estava fazendo, porque o foco estava na Copa do Brasil e na Libertadores. Então, entrou aí, nos jogos recentes, um time misto no Campeonato Brasileiro. Isso não deve acontecer nesse jogo contra o Grêmio. Por quê? Porque não tem nenhum jogo próximo aí, então eles devem colocar aí os seus melhores jogadores que estiverem aptos a jogar essa partida. A gente vai dar 2 dicas aqui. A primeira, então, é a vitória do Atlético Mineiro, tá bom? Olha só, tá pagando 1,94, gente. Muito altas essas odds, tá bom? 1,94 para vitória. Os sites devem estar imaginando que o Atlético Mineiro vai entrar um pouco reserva, tá bom? Aí também a gente
tem que tomar cuidado, ficar de olho nas notícias, mas nosso especialista acredita que o Atlético Mineiro vai entrar com um time um pouco mais completo aí do que esperado e jogando em casa deve ganhar essa partida, mesmo estando sem o foco aí no Brasileirão, tá bom? A outra dica é que a gente acredita num jogo meio morno, né? Um jogo de poucos gols. Vamos dar uma olhada então aqui, ó, total de gols abaixo de 2 gols e meio, tá pagando quase 1,70, ó, 1,69, tá bom? Aqui a gente ganha essa aposta se tiver 2 gols, 1 gol ou nenhum gol na partida e a gente perde se tiver 3 gols ou mais, tá bom? Mas tá pagando bastante aí, 1,69. E por que que a gente acha que não vai sair muito gol? Bom, o time do Grêmio é um time tradicionalmente defensivo, né? Um time que joga aí muito fechado na defesa. E quando joga fora de casa, como é o caso aqui nesse jogo, mais ainda, né? Dificulta a vida do adversário em marcar gols, né? Mesmo que tome um gol, não vai se abrir para ir atrás de virar, nem nada assim, o time vai segurar. Recentemente conseguiram empatar em 0-0 contra o líder do campeonato, né? O Botafogo, né? Acabou empatando 0-0 com o Grêmio. Então, o Grêmio é um time aí que não faz muitos gols e também não sofre muitos gols. Então, a gente acredita aí num número baixo de gols, tá bom? Eu vou deixar aqui uma outra sugestão minha, que é, como esse resultado está pagando muito, né? Olha, 1,94 tem um certo risco, tem a opção razoável aqui, ó, do empate anula aposta, tá bom? 1,40 para o Atlético Mineiro ganhar, tá? Mas aqui você tem uma defesa que, caso termine empatado, o site devolve o dinheiro para você, você não vai perder, né? Aqui no 1,94 você perde no caso de derrota ou empate, né? Você tem que ter a vitória. E já aqui, no caso de empate, o site devolve o dinheiro, pelo menos você não perde, paga menos que a metade, né? 1,40, mas é uma opção. Empate anula aposta ou, né, em inglês, draw no bet, ou DNB, a gente chama, né, que é o empate anula aposta, tá bom? Fica sendo, então, essas dicas aí para essa partida. Vitória do Atlético Mineiro, empate anula aposta do Atlético Mineiro e poucos gols, tá? Abaixo de 2 gols e meio. Bom, esse é o único jogo do Brasileirão, mas a gente tem a Série B, a Série B tá rolando. Vamos ver aqui, tem 2 jogos, ó. Desculpa. Vamos seguir assim mesmo, né? Tá, eu tô ficando meio gripado. Vamos falar aqui desse aqui, ó. Botafogo e Guarani, né? É um jogo entre 2 times do interior paulista. Botafogo de Ribeirão Preto contra o Guarani de Campinas. Olha só o retrospecto desses 2 times, gente. Um está em último, que é o Guarani, 20º colocado, e o outro em 17º, né? Neste momento, os 2 estariam rebaixados, né, para a 3ª divisão, se não conseguirem escapar. O Guarani parece que não vai conseguir escapar, né? Está aí bem lá na última posição há muito tempo. O Botafogo está aí no limite de conseguir fugir aí do rebaixamento. Mas olha o retrospecto aqui nos jogos, né, gente? Olha aqui, ó, derrota, empate, empate, derrota, derrota. Botafogo sem nenhuma vitória nos jogos mais recentes. E o Guarani tem uma vitória só diferente, né? Tem derrota, empate, derrota, vitória e derrota. Ou seja, os 2 times aí estão passando vergonha aí na Série B, né? Esse jogo também é um jogo atrasado, tá bom? É um jogo da 23ª rodada. É o duelo dos 2 times que estão brigando aí embaixo da tabela, né? Os 2 estão nessa sequência de jogos sem vencer, como eu mostrei ali. O Botafogo não vence há 5 jogos e o Guarani há 3, né? Tem essa uma vitória ali, pelo menos no meio, né? Os 2 times estão precisando desesperadamente da vitória e de pontos para tentar escapar do rebaixamento. Os 2 times têm alta média de gols, tá? Se a gente levar em conta a média comum da Série B, que é um campeonato com poucos gols, né? O Guarani tem uma média de 2,3 gols e o Botafogo 2,1 gols. Por isso, a gente vai colocar aí acima de 1 gol e meio, né? Vamos ver como que tá pagando, porque os 2 têm uma média de 2 gols ou mais. Vamos dar uma olhada aqui, ó, total de gols, ó, acima de 1 gol e meio, paga 1,70, gente. Se tiver 2 gols no jogo, a gente ganha essa aposta, tá bom? Pode ser 1-1, pode ser 2-0. Qualquer coisa assim ou com mais gols, a gente ganha essa partida. Então, vamos lá. Acima de 1 gol e meio para Botafogo e Guarani, tá bom? E vamos falar, então, sobre o outro jogo também que temos. É esse aqui, Paysandu
e Chapecoense, né? Paysandu e Chapecoense. Essa é a partida de abertura da 31ª rodada, né? Então essa sim é a rodada atual, e esses dois times estão brigando também para escapar, para fugir do rebaixamento, né? Eles correm risco matemático, pois estão aí bem próximo do limite de escapar, né? Você vê que um está na 14ª colocação aqui, a Chape, e o Paysandu 16ª colocação, né? Retrospectos aí bem instáveis, ó, derrota, vitória, derrota, derrota, vitória, e a Chape parecido também, só tem uma vitória a mais, tá? Mas são times aí que estão no limite ali de poder correr risco de rebaixamento, tá? Os dois times tiveram muitos gols nas últimas partidas, né? O Paysandu teve um 3-2 contra o CRB e a Chapecoense também teve um 3-2 contra o Operário, né? Dos últimos 4 jogos da Chapecoense, 3 tiveram 2 gols ou mais, né? Então, 3 jogos dos últimos 4 tiveram 2 gols ou mais. Do Paysandu, 3 jogos dos últimos 5 tiveram 2 gols ou mais. Por isso, a gente também vai num número de gols alto aqui, né? Não é tão alto, mas para a Série B é alto. Nós vamos no acima de 1,5 também, tá? Você vê que paga bem menos, porque é mais provável esse daqui, né? Acima de 1,5 gols, paga 1,53. Essa é a dica, tá bom? Para vocês terem ideia, a média de gols do Paysandu na Série B é de 2,2 gols por jogo e da Chapecoense é de 2,0. Então, os dois times aqui também têm uma média de 2 gols por jogo ou mais, né? Então, a gente vai então no acima de 1,5 gols. Vamos dar uma olhada agora num campeonato que a gente falou bastante ontem, né? Ontem a gente deu dica de todos os jogos da Champions League do futebol feminino. E a gente tem mais jogos, 4 jogos para hoje. Nós vamos falar, então, o primeiro deles, que é Bayern de Munique contra Arsenal. Aqui, ó, Bayern de Munique contra Arsenal. Você vê que não há muito favoritismo, né? Você vê que as donas da casa, né, tem aí, ó, 2,29 contra 2,67 das visitantes, né? O Bayern de Munique é o atual campeão alemão, tá, de futebol feminino. E o futebol alemão é muito forte aí, né? A modalidade de futebol feminino é muito já tradicional na Alemanha. E o Bayern é o atual campeão. O Arsenal é um dos melhores times da Inglaterra do futebol feminino, que também é uma liga muito forte no cenário do futebol feminino, tá bom? São dois times com muita ofensividade, os dois times fazem muitos gols e gostam de jogar controlando o jogo desde o início, tá bom? Por isso, a gente acredita que essa partida vai ter muitos gols e os dois times têm totais condições de marcar gols aqui. Por isso, a gente vai dar 2 dicas, tá? A primeira delas é ambas equipes marcam, sim, tá bom? Ambas equipes marcam, sim. Você vê que paga 1,54. Aqui, cada um precisa fazer um gol, né? Se for 1-1 aí, por exemplo, a gente já ganha essa aposta, não importa o resultado, tá? Só precisa ter um gol de cada lado, pelo menos, né? Se um dos lados ficar no 0, aí a gente perde essa aposta. A outra dica é o total de gols, né? Vamos pegar aqui, ó, acima de 2,5 gols, que é para ter 3 gols no jogo, tá bom? Então, acima de 2,5, paga 1,63, tá? Aqui a gente precisa ter 3 gols no jogo e não precisa ser um de cada lado para essa aposta, né? Pode ser, por exemplo, 3-0, a gente já ganharia essa aposta, mas perderia a outra. Então, o ideal aqui seria um 2-1, né? Para a gente ter gols dos dois lados e aí todo mundo sair feliz. Quem apostar só ambos marcam, quem apostar nos gols, tá bom? Então, vamos ver outro jogo aqui do feminino. A gente vai pegar esse jogo aqui, ó, que é o Vålerenga contra a Juventus, né? O Vålerenga contra a Juventus. O Vålerenga é um time da Noruega, tá bom? E a Juventus chega muito forte, né, nessa temporada. O time, nos últimos anos, ficou muito atrás da Roma, né, que é o seu rival no futebol feminino, que foi dominado aí pelo time romano aí nos últimos anos. Mas a Juve fez boas contratações para este ano e está vindo forte nessa temporada, tá bom? A Juve deve disputar, teve que disputar as eliminatórias para chegar nessa fase de grupo da Champions e eliminou o PSG na última rodada, tá? E pegou essa vaga. Então, está vindo forte a Juventus. O Vålerenga, como falei, é um time da Noruega e
o futebol norueguês, né, tem muita tradição no feminino, tá bom? Diferente do futebol masculino, a Escandinávia, né, Suécia, Noruega, são times tradicionais do futebol feminino, né? Pelo que o time da Juventus vem apresentando esse ano, a gente acredita que mesmo como visitante, tem mais chance de vencer essa partida, tá bom? Mesmo o jogo sendo lá na Noruega, tá? A gente vai dar a dica, então, de vitória para a Juventus. Você vê que paga 1,63, é favorito, né? Mas tá pagando muito bem aí, pelo que nosso especialista acha, aí dos dois times aí, mesmo jogando fora de casa, tá? Vamos dar uma olhada, tem mais um jogo aqui e é um jogão, né? Olha só, Manchester City contra Barcelona. Pois é, o Manchester City contra Barcelona. Segundo o nosso especialista, vai ser o melhor jogo aí desse dia de Champions League, né? O Barcelona é o melhor time do mundo no futebol feminino e o atual campeão dessa Champions, tá? Enfrentando o Manchester City, que é também um ótimo time e pode endurecer esse jogo. São dois times que jogam ofensivamente e costumam marcar também muitos gols. Por isso a gente vai fazer a mesma dica que fizemos na outra partida ali, tá bom? A primeira entrada é acima de 2 gols no jogo, tá bom? Na verdade, não está aberto aqui o 2 gols, só está o 2,5 para cima, ou seja, o próprio site acredita que é um jogo com muitos gols. Então, vamos falar acima de 2,5, tá? Precisa ter 3 gols ou mais, tá? Tá pagando quase 1,50, ó. Mais de 2,5 gols na partida. E a outra dica, ambos times marcam, né? Olha aqui, ó, ambas equipes marcam, sim, paga 1,52. Aqui, cada um precisa fazer um gol. Se cada um fizer o seu, a gente já ganha aqui esse 1,52, tá? Vamos finalizar com o voleibol, né? Campeonato Paulista de Voleibol Feminino e chegamos aqui nas finais do masculino, né? O voleibol, a gente falou muito sobre o feminino, que está rolando as finais também, e agora sobre o masculino. Vamos primeiro ver se abriu, tá? Normalmente essas apostas só abrem no dia, então só vai abrir na quarta-feira, amanhã. Mesmo assim, eu vou dar uma olhada, porque vai que abriu, né? Campeonato Paulista, não, só abriu o das mulheres, né? Que vai ser hoje à noite, e o que eu tô te falando vai ser dos homens amanhã. Só abre no dia, tá? Essa aposta não tinha aberto ontem também, porque é um campeonato estadual e os sites de apostas internacionais não trazem essas dicas antes, tá? Só na manhã do próprio jogo. Então, eu vou puxar a tela aqui para mim e vou dar essa última dica aqui para vocês, tá bom? A gente está falando então do voleibol masculino, a partida entre Vôlei Renata e Suzano. O Suzano surpreendeu o SESI Bauru na semifinal, né? E eliminou o atual campeão da Superliga. Pois é, Suzano era a zebra e venceu o SESI Bauru, que é o atual campeão da Superliga, né? Que é o Campeonato Brasileiro. Ganhou no Golden Set, né? Depois que cada time venceu as suas partidas, aí venceu uma partida na semifinal e aí vai para o Golden Set no segundo jogo, tá bom? E o Suzano venceu. O Vôlei Renata ganhou as suas 2 partidas da semifinal, que foi contra o Guarulhos, né? A gente já falou aqui outras vezes que o Vôlei Renata se reforçou muito para esse ano. Trouxe grandes jogadores como o levantador Bruninho, né? Que deixou a seleção, né? Falou que não deve jogar mais pelo time nacional, mas veio aqui para o Vôlei Renata do interior de São Paulo, né? O time já foi vice-campeão no ano passado, o Vôlei Renata, da Superliga, tá? Foi vice-campeão da Superliga e manteve a mesma base, trazendo esses reforços. Então, o time está mais forte para esse ano. O Suzano, claro, é um bom time também, mas na opinião dos especialistas aqui do BetBox, é inferior ao time do Vôlei Renata e vai precisar se superar como fez na semifinal, mostrando que tudo é possível, né? Mas a gente acredita numa vitória do time de Campinas, o Vôlei Renata. Essa é a nossa primeira dica. Então, vitória do Vôlei Renata. A segunda dica é que não deve ser um jogo fácil, então não deve ser 3-0 para o Vôlei Renata. Também, muito menos para o Suzano. Então, a outra aposta é uma das que eu mais gosto no voleibol, que é acima de 3,5 sets na partida, né? Então, acima de 3 sets e meio, ou seja, o jogo tem que ter 4 sets ou mais, né? 4 ou 5 sets, só não pode ser 3-0. Se for 3-1,
ou 3-2, a gente ganha essa partida. Como deve ser um jogo equilibrado, a gente acredita que cada lado vai fazer pelo menos um set, e aí a gente já ganha essa aposta também, né? É como se fosse o ambos marcam no futebol, né? Que a gente fala, os dois times devem marcar um gol, aqui é os dois times devem ganhar um set, tá bom? Se na casa de apostas que você usa não abre essa opção de sets, tá? Porque muitas não abrem, a gente deixa sempre uma outra dica que eu acho mais arriscada, que é o total de pontos, para ter mais ou menos pontos, tá bom? E aí, se tiver só essa opção, você pode ir no acima de 178 pontos, tá? 178, acima de 178 na partida, porque se tiver 4 sets, que é o que a gente acredita, aí deve bater acima de 178 pontos, tá bom? Claro que se for um set com pontuação muito baixa, aí vai complicar a nossa vida, né? Tipo, se for, sei lá, 25-18, assim, aí é ruim. Mas se for 25-20, 25-21, 25-23, aí tiver 4 sets, a gente deve conseguir essa pontuação. Beleza, pessoal? Bom, com isso a gente encerra o BetBox Tips de hoje. Lembrando para vocês ficarem de olho no nosso canal do YouTube. Vai lá, se você ainda não segue, gente, torne-se um inscrito. A gente está na casa dos 1000 inscritos e precisa que vocês também ajudem a gente a chegar lá, tá bom? A conta do nosso YouTube é @BetBoxTV. É só ir lá e seguir e ficar de olho nos vídeos que a gente lança todos os dias. Amanhã eu volto com mais. Tchau, tchau!